Salmo 124. Estamos falando sobre Salmo de Davi. Cântico de peregrinação, cântico de romagem, canção de degraus. Vamos ler as Escrituras. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Antes de começar, eu quero ler a versão da Passion do mesmo Salmo. E se Deus não estivesse ao nosso lado, que todo Israel o reconheça. E se Deus não estivesse aqui para nos ajudar, nossos inimigos em sua fúria violenta nos teriam engolido vivos. As nações com sua fúria incessante nos teriam varrido, e teríamos nos afogado e perecido sob a sua torrente de terror. Podemos louvar a Deus repetidamente por Ele nunca nos ter abandonado. Deus não permitiria que o terror dos nossos inimigos nos derrotasse. Estamos livres da armadilha do caçador. A armadilha deles está quebrada e nós escapamos, pois o mesmo Deus que fez todas as coisas, nosso Criador e nosso poderoso Senhor, Ele mesmo é nosso ajudador e defensor. Então, esse salmo começa com a seguinte declaração: não fosse o Senhor. Ele começa com uma afirmação de alívio. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Ele declara que a sua segurança e proteção dependem da graça e do poder de Deus. O livramento e a salvação do povo procedia do Senhor. Sem Deus, eles não poderiam ter escapado. Davi, então, discursa, declara que foi cercado de inimigos poderosos e recorda essas ameaças que aparentemente eram fatais. E expressa isso de maneira dramática, na forma de 4 metáforas. E a primeira delas é de animais famintos, prontos para devorar sua presa. Animais selvagens. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. Lutero, citado por Spurgeon sobre essa passagem, diz: essa repetição não é vã, pois enquanto estamos em perigo, nosso medo é imensurável, mas quando ele passa, imaginamos que foi menor do que realmente foi. E esta é a ilusão de Satanás: diminuir ou obscurecer a graça. O testemunho é lindo quando ele está finalizado, quando ele está completo, mas até chegar no momento do testemunho, nós passamos por muitas provações. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós. Os homens se levantaram contra nós. Quando os homens nos atacaram, quando eles nos varreram, quando a sua ira se acendeu contra nós. Se Deus não tivesse ajudado a Israel, Davi conta o que teria acontecido. Eles teriam sido destruídos. Quando a sua ira se acendeu sobre nós, Spurgeon diz: a ira é mais ardente quando o povo de Deus é o seu alvo. Faíscas se transformam em chamas, e a fornalha se aquece 7 vezes, quando os eleitos de Deus são lançados nas chamas. Foi isso que Nabucodonosor mandou fazer: aquecer 7 vezes mais a fornalha. E nos teriam engolido vivos,
quando a sua ira se acendeu sobre nós. Se não for o Senhor, diz Davi, eu teria sido tragado vivo, engolido por uma boca gigante que se abrira para morder e devorar. E quem já não sentiu esse hálito do monstro? Esse monstro terrificante, capaz de abocanhar pessoas inteiras, vivas. Eu estava vendo o noticiário essa semana e uma mulher passou por cima de um crocodilo lá na Flórida. O crocodilo derrubou o pequeno barco dela e a devorou viva. E isso acontece sistematicamente ali na Flórida. É incrível como essas coisas estão acontecendo por esses seres que são monstros quase pré-históricos. Os sistemas humanos na Bíblia são comparados a bestas, a monstros, são comparados a leviatãs. Em Daniel, o monstro aparece, que é a soma de 3 outros monstros, um leão alado, um leopardo também alado, um urso, e a soma desses seres estranhos gera um último animal, que diz a Bíblia que faz em pedaços tudo, devora e espezinha. Está lá em Daniel capítulo 7. Na Bíblia, há 5 referências de um estranho animal, chamado Leviatã. No livro de Jó, aparece esse ser primitivo, que para muitos era até um dinossauro, mas para outros é apenas um crocodilo. O texto de Jó 41 diz, podes tu, com anzol, apanhar o Leviatã, ou lhe travar a língua com uma corda, podes meter-lhe no nariz uma vara de junco, ou furar-lhe as bochechas com um gancho. A descrição vai um capítulo inteiro, dizendo que ele é o mais soberbo de todos os animais. E em Isaías, o profeta, nós temos a descrição do Leviatã como um dragão, uma serpente veloz, a serpente do mar. Diz assim, naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada grande e forte o dragão, serpente veloz, o dragão, serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar. Para muita gente, o Leviatã é mais do que um animal primitivo, mais do que um monstro pré-histórico. Ele é classificado como um dos principais principados, uma entidade espiritual que causa divisões e guerras. Eu tenho visto alguns até dos meus amigos falarem sobre isso nos Estados Unidos. E eles colocam no colo, na conta dessa entidade, a divisão que existe no mundo. Motins raciais, pessoas tão apaixonadas e ideologicamente tóxicas. Esse espírito que batalha para colocar as pessoas umas contra as outras, com o propósito de dividir casamentos, dividir parcerias ministeriais, parcerias do governo, pobres contra ricos, homens contra mulheres, jovens contra velhos, negros contra brancos, sul contra o norte. O Leviatã é descrito na Bíblia como uma criatura do Nilo. E a palavra Leviatã significa serpente torcida, como um crocodilo. Eu gosto desses vídeos de animais. Eu fico com muita raiva desse crocodilo. Eu gosto quando ele leva uma surra. Quando um elefante dá uma surra nele, quando um hipopótamo acaba com um crocodilo, eu fico feliz. Mas fico realmente chateado quando ele abocanha algum animal daqueles que ele pega na margem ali dos rios. E o bote do crocodilo está atrelado aos seus dentes. Ou seja, o seu agir é em grande parte por meio da boca. A mandíbula do crocodilo tem funções muito limitadas.
Então, quando ele abocanha a presa, ele necessita de outro recurso para finalizar o abate. Então ele utiliza o que é chamado de giro da morte. A estratégia é uma aproximação submersa até a presa que está à beira do rio. Ele vem escondido e surge, de repente morde, leva para a água e gira no espiral mortal. Ele abocanha a sua vítima e começa a girar na água freneticamente, usando o peso do corpo para arrancar, desmembrar as suas vítimas. Você, na verdade, também pode ter sido mordido por um leviatã desse. Ele pode ter abocanhado as suas emoções, dividindo você por dentro, rasgando a sua alma. E é isso que o texto está dizendo: se não for o Senhor, Israel que o diga, e os nossos inimigos teriam nos engolido vivos. Então certifique-se essa manhã de que o inimigo não tem uma geografia no seu coração para depositar suas mentiras. Esse espírito trabalha com a ofensa, funciona com a raiva, com o desacordo, com a desunião, e distorce o significado de uma atividade ou de um erro inocente e o torna algo malicioso. O espírito de Leviatã se sustenta pela suspeita. A serpente torcida distorce tudo o que é dito a fim de promover divisões. E Davi disse isso nos Salmos. Está lá, capítulo 56, verso 5. Todo dia torcem as minhas palavras. Os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Se não for o Senhor, quando os homens se levantaram contra mim, né? É o mesmo texto. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me darem cabo da vida. É o Leviatã. Tem um crocodilo submerso querendo te devorar, que está dividindo sua casa, que está dividindo a igreja, o corpo de Cristo. Estamos aqui hoje diante da mesa da ceia. Deus te colocou junto com alguém que o diabo quer tentar rasgar, dividir, romper, desmembrar. Muita da divisão no corpo de Cristo não é motivada pela busca da verdade, mas pela comparação, pela inveja e pela competição. Veja o texto: quando os homens se levantaram contra nós. É incrível que os agentes demoníacos tenham a forma de carne e de sangue. Quando pessoas se deixam usar, ser ferramentas nas mãos desses monstros que querem nos engolir vivos. Mas quando você está criticando outra pessoa, você não está construindo o reino de Deus, você está apenas dividindo. O crocodilo agarra-se a um membro e depois gira, a fim de fazer torcer e desmembrar a presa. Quantos relacionamentos em sua vida foram desmembrados por esse espírito? Se Deus te une a alguém, então a unção é fortalecida por articulações e ligamentos. O corpo de Cristo, disse Paulo, é unido por juntas e articulações. Agora pense na dor das articulações e ligamentos partidos, nas rupturas. Há pessoas com histórico de rupturas na vida, em todos os sentidos, em todos os relacionamentos, em todas as suas conexões. Agora a nossa força está na unidade e está nos nossos relacionamentos. E ao perder as pessoas que Deus enviou até você, você está perdendo o seu destino. Se você constrói muitos muros, você vai ficar realmente sozinho. E você é tão poderoso como é capaz de produzir relacionamentos saudáveis de longo prazo. Sucesso é feito de conexões.
E Conexões tem a unção que nos ensina de como vencer em muitas áreas. Portanto, celebre seus relacionamentos, resolva seus problemas com as pessoas importantes da sua vida, olhe nos olhos e resolva seus problemas, e daí ore com autoridade, porque o texto está dizendo: e nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Estamos falando de homens que querem nos devorar, que tomam a forma de um Leviatã. Spurgeon, Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, fala acerca desse texto: a ira é mais ardente quando o povo de Deus é seu alvo. Nosso inimigo se encarna em homens, sua fúria se demonstra através de perseguições. Quem não provou isso na pele? Difamações, traições. Mas quando Deus está ao nosso lado, quando os homens se levantam contra nós, é eles que tropeçam e caem. Quem não viveu essa experiência de ter esse inimigo feroz? Um gigante, um monstro raivoso, espumando ódio, a fim de lhe abocanhar. Mas se o Senhor estiver ao nosso lado, não há monstro nessa vida que possa nos engolir. A segunda metáfora desse texto, desse salmo, é de uma torrente de águas que passa. Fala-se de águas soberbas ou impetuosas. As águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Veja a ênfase que não é sobre o corpo físico, é sobre a alma mesmo. Nós vimos o que as águas fizeram recentemente lá no Rio Grande do Sul. A metáfora da água como uma força destrutiva é muito comum na Bíblia. Está lá em Salmos 18: do alto me estendeu a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas. Está lá no Salmo 42: um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Está lá no Salmo 69: salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em profundo lamaçal que não dá pé, estou nas profundezas das águas e a corrente me submerge. Então nós temos aqui um dilúvio que tudo engolfa. E o salmista está dizendo que se não fosse o Senhor, a catadupa, as cachoeiras, as cataratas, as corredeiras da vida nos teriam afogado. A sua alma teria sido submergida. O salmista diz que se não for o Senhor, ele teria tido o destino daqueles que foram arrastados pela torrente. Eu conheço pessoas que foram arrastados pela torrente. Não preciso me esforçar muito nesses 35 anos de ministério para lembrar de pessoas que foram arrastadas pelas águas. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. O perigo tinha a ver com a própria alma. Paulo disse a Timóteo: cuida de ti mesmo. O perigo tem a ver com a vida nos níveis mais profundos do ser, com o seu mundo interior. Seriam os problemas que nos engolem, problemas que nos devoram, problemas que nos sobrecarregam como uma inundação, problemas que nos arrastam como uma torrente. A torrente e as águas impetuosas teriam nos engolfado, como diz Meyer. Quando olhamos para trás para a vida, como o salmista faz aqui, nos damos conta da miríade de exemplos de proteção divina. Não estamos tão vividamente conscientes daquele momento. Poderíamos até ter tido crise de depressão e nos considerado desolados, mas se consideramos atentamente os perigos dos quais fomos resgatados, quando estávamos prestes a ser rapidamente engolidos, nos convencemos de que Ele estava lá. Ele estava lá. Lá na eternidade você vai poder, se quiser, fazer um flashback, pegar as informações da sua vida,
do que poderia ter sido acontecido, dos laços. Todos os dias o inimigo está tramando contra você, acidentes que não aconteceram, laços de morte que foram quebrados, intenções malignas que foram desfeitas. Todos os dias você não está vendo. É que nem o Mr. Magoo. Você lembra dele? Você não é tão velho assim. Ele sai passando por tantos perigos, ele não vê nenhum perigo, mas ele está sendo livre de todos eles. Algumas pessoas aqui têm a unção do Mr. Magoo. Depois coloca aí no Google, ele é o pai dessa gente nova aí que não sabe das coisas. Home disse: os redimidos ficam atônitos ao olhar para trás diante da grandeza do perigo ao qual foram expostos. Você não sabe, mas Deus tem te livrado de muitas coisas. Quando nós lemos a Bíblia e na história, as águas são as grandes civilizações pagãs, como o Egito, a Assíria, a Babilônia, que ameaçavam inundar o povo de Deus com os seus exércitos. Como diz Apocalipse 17, falou-me ainda: as águas que viste onde a meretriz está assentada são povos, multidões, nações e línguas. Outra vez, nós temos aqui o Leviatã, que é o Estado, segundo Thomas Hobbes. O Leviatã é esse monstro chamado governo. Essa besta, quando a besta sobe do mar e sobe da terra, está falando de um sistema político, econômico, social, religioso. Então a besta não é uma pessoa, é um sistema. É um Leviatã, é um monstro, é um crocodilo. Ou talvez ainda o pecado, como disse a Bíblia em Gênesis 4, quando Deus fala para Caim: ei Caim, você quer matar teu irmão, você está tomado de ciúmes e de inveja, teu desejo é contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. A expressão dos comentaristas ali, desse texto, é uma figura de uma fera, pronta para abocanhar sua vítima. E o pecado é isso. Quando você está pronto para fazer algo muito errado, é como se o diabo estivesse ali pronto para te abocanhar. Quando você cai, você foi pego. O Leviatã então gira e tenta arrancar um pedaço de nós. Se não funcionar, ele nos puxa para dentro do seu reino e corta o oxigênio. Para dentro do reino dele, ele puxa e corta o oxigênio. Dentro do mundo do Leviatã, você vai ficar sem ar. Eu estava vendo um desses vídeos de animais, e vi 2 leões nadando dentro de um rio, e apareceu um crocodilo desse, mordeu um leão e puxou para baixo. Eu fiquei com tanta raiva. Ele simplesmente pegou o leão e tirou o oxigênio dele. E há muitos leões entre nós que perderam o ar. Há situações que nos asfixiam e nos tiram a respiração. O inimigo está trabalhando para criar uma atmosfera tóxica ao seu redor, ele inundar de hostilidade, especulação, revolta, amargura, ressentimento. E você pode estar morando em um habitat que não é seu. Você já pensou em como o inimigo destrói os seus relacionamentos? Um pensamento entra na sua cabeça e depois um sentimento vem sobre você. Um ressentimento, uma suspeita, uma agitação. E pode ser que haja algo errado com essas pessoas que você está pensando nelas. Mas em vez de orar por elas, ou sentir-se solidário, você começa a construir uma história contra elas. Ou pior, outras pessoas se juntam a você para fazer isso. São os leviatãs.
Manda uma mensagem aqui para essa pessoa, fala: o bicho está falando de você aqui. A estratégia demoníaca é provocar sentimentos hostis e destrutivos uns contra os outros. O inimigo planta pensamentos em sua cabeça, e se você não aprender a andar no amor sobrenatural de Deus, vai seguir na frequência da polarização pessoal, religiosa e política. Se o Leviatã não consegue desmembrar suas vítimas, ele vai primeiro afogá-las. E tem gente morrendo afogada. Se não for o Senhor Israel que o diga, e as águas teriam nos submergido. A primeira metáfora é de quem seria devorado vivo. A segunda é sobre de quem seria afogado primeiro, para depois ser devorado. Então o inimigo leva você para uma atmosfera de acusação, de culpa, de condenação. Esse é o ambiente do Leviatã. Você já teve assim uma enxurrada de pensamentos negativos inesperados? Algo vem sobre você e é realmente estranho, você fica negativo e começa a produzir um ambiente tóxico ao redor de você mesmo. A Bíblia diz que Satanás é o acusador dos irmãos. Rick Joyner diz que só existem dois ministérios diante do trono: o ministério da intercessão e o ministério da acusação. Pergunta para o seu irmão: de qual deles você faz parte? O trabalho de Satanás é criar antagonismo e colocar uns contra os outros. E acredite, existem alguns lugares chamados de igreja que é um pedacinho do inferno, porque as pessoas estão ali se criticando, competindo, estão ali trabalhando umas contra as outras, se odiando. E o inimigo é especialista em criar mal entendidos. E não importa o que você diga, o que você fala ficará fora de contexto. Há muita emoção presente, e as emoções estão mais altas do que a razão. Quantos relacionamentos foram destruídos porque nós não discernimos o acusador dos nossos irmãos? O acusador coloca um pensamento na sua cabeça sobre alguém, e se você não discernir essa coisa, isso vai virar uma crença sobre alguém. E você pode realmente estar infectado por um vírus. E o problema de quem está infectado com o vírus é que o vírus transmite para os outros. Se eu vejo alguém com conjuntivite, eu sento longe dele. É assim que eu faço também com alguém que está com o coração cheio de muita doença, que pode contaminar a nós todos. Se ele não se deixa ministrar, tampouco eu quero estar perto dele. A inveja é um espírito, e ela apodrece os ossos. A inveja flui dentro das igrejas quando os pregadores têm ciúmes da audiência de outras pessoas. Veja, ou melhor, não veja o YouTube, onde tem dezenas, se não centenas de ministros atacando os outros, não porque eles são zelosos dos princípios do Evangelho, mas porque eles estão cheios de ciúmes com relação ao sucesso que eles obtiveram. Esse espírito de inveja pode entrar em seus amigos. Entenda que Jesus foi entregue a Pilatos, e Pilatos sabia que por inveja os fariseus o tinham entregue. Entenda que Caim matou Abel por conta de ciúmes. Entenda que José foi vendido pelos seus irmãos como escravo por conta da inveja, por conta dos ciúmes. Você é um alvo quando se levanta e começa a alcançar algo, quando se torna vitrine. No momento em que você se eleva acima do comum, isso não será perdoado. Então a inveja e os ciúmes vão tentar desacreditar você.
E é preciso discernir quem está por detrás do que nos divide. É preciso discernir o Leviatã que está por detrás da mordida, que às vezes é uma mordida que não parece que tem aqueles dentes horríveis, às vezes são dentes bem bonitinhos, mas que fazem tanto mal como o daquele monstro. É preciso discernir quem nos põe uns contra os outros. É necessário quebrar o poder que faz você odiar as pessoas, viver em ressentimento e distorcer o que elas são e o que elas dizem. Então diz Isaías, o profeta: então temerão o nome do Senhor desde o poente até a sua glória, desde o nascente do sol, pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Embora possam ser grandes e poderosas essas torrentes e essas águas, elas não terão a capacidade de nos afogar. Como disse o profeta: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, elas não vão te afogar. Quando passares pelos rios, eles não vão te submergir. Quando passares pelo fogo, ele não vai te queimar, nem a sua chama arderá em ti. Diga para a pessoa do seu lado: você vai passar para o outro lado desse rio. Zona livre de leviatãs. Rememorando, quando o leviatã não desmembra suas vítimas, ele puxa você para um ambiente tóxico, a fim de afogá-lo. E tem gente sistematicamente sendo engolfada por esse ambiente, por essa atmosfera adoecida. A terceira metáfora é sobre ser arrancado das garras e dos dentes das feras. Diz o texto: bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Kirchner diz que esta metáfora não é exatamente a figura do Salmo 124, verso 3, desse monstro que engole vivo. Ele está falando que é uma fera com dentes rangentes. Esta fera tem mandíbulas que rasgam e trituram a presa. Eles não dão um giro mortal, eles na verdade vão rasgando e destruindo suas vítimas em pedacinhos. Alguém disse que o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. E o indiferente, ele quer matar nos pedacinhos. Esse é o pior tipo de ódio. É quando a pessoa quer fazer os outros sofrerem, fazer picadinho delas, matar na unha. Então nós lemos o Salmo assim: se o Senhor não estivesse do nosso lado, nós teríamos sido dilacerados pelos dentes dos inimigos. E aqui nós estamos falando de fofoca, nós estamos falando de gente que usa a boca para despedaçar os outros. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, nós teríamos sido estraçalhados, triturados, despedaçados. E o que tritura hoje é a calúnia, é o desprezo, é o desdém. Mas o texto diz: bendito é o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Aleluia. Paulo disse: eu fui libertado da boca do leão, e o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. E a quarta e a última metáfora é o livramento como uma ave inocente salva das redes, ou posta em liberdade ainda que tivesse sido presa. Vejamos: salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros, quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O salmo termina com um grito de que nós escapamos da armadilha posta pelo caçador.
Os homens se levantaram, se não for o Senhor Israel que o diga, mas quebrou-se o laço, a arma do inimigo foi quebrada, o que o inimigo intentou fazer caiu por terra. Eles conspiraram, mas caíram diante de nós. Quebrou-se o laço do passarinheiro. Como disse o Salmo 91, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus bem que eu confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O laço serve para nos impedir de voar. A armadilha é para aprisionar, limitar seus movimentos, tirar sua liberdade, impedir seu potencial. Há muitas pessoas presas por nós. Há muitas pessoas adoecidas que não conseguem se desenvolver. O laço é para lhe impedir de exercer sua verdadeira natureza, a natureza real que você tem. É uma armadilha feita para prender, amarrar em alguma coisa ou em alguma situação. Não precisa ser esperto, profeta, guru, mágico, para saber que tem gente presa aqui essa manhã, gente emperrada, gente que colocaram a cabeça de um burro debaixo da sua cama, e que você não avança, não sai do lugar, simplesmente se sente preso. Mas eu vim aqui hoje, essa manhã de Santa Ceia, dizer: quebrou-se o laço. Presos no laço, nós ficamos mutilados do nosso potencial, sem poder voar, porque algo nos puxa, nos retém. Minha pergunta é: o que lhe prende essa manhã? Quais laços amarram você? Eu já vi na vida pessoas presas em laço de alma, fizeram sexo com a pessoa errada, tiveram intimidade com quem não devia, aí fica grudado, lembrando memórias, às vezes está aí até casado, lembrando de relacionamentos anteriores, presos em laços, laços de relacionamentos, laços de compromissos mundanos, laços de ligações escusas, sociedades mal feitas. Quantos quebraram a cara porque fizeram sociedade com a escuridão e com as trevas, contratos, acertos no mundo espiritual, foram lá oferecer sacrifícios para os deuses que não são deuses, e o inimigo foi lá reivindicar a sua vida e falou: eu posso prender você. Mas Isaías capítulo 8 diz: a sua aliança com o inferno não vai perdurar. Eu vim aqui dizer essa manhã: quebrou-se o laço do passarinheiro. Há algo lhe impedindo, algo prendendo você. Às vezes, nossos problemas nos capturam como uma armadilha. Eu vejo gente assim limitadíssima, gente que podia estar tão adiante, que está tão aquém do que podia. Charles Spurgeon diz: os caçadores de pássaros têm muitos métodos para capturar passarinhos, e Satanás tem muitos métodos para capturar almas cativas. Alguns são atraídos por más companhias, outros são seduzidos pelo amor às iguarias. A fome leva muitos à armadilha, e o medo impele muitos a voarem diretamente para a rede do laço da armadilha. Tem gente pego pela armadilha, a armadilha de achar que pode viver fazendo sexo sem ser casado, a armadilha de achar que você pode ficar bêbado sem ter com isso consequências para a sua alma, para a sua lucidez, para a sua tomada de decisões. Spurgeon continua: assim como o pássaro não conseguiu escapar da armadilha, a alma não pode escapar da tentação, mas Deus pode tirá-la de lá e operar o resgate. Ouçam isso, diz Spurgeon: vocês que são escravos da embriaguez, Deus pode libertá-los. Vocês que caíram na libertinagem, na promiscuidade, ouçam, Deus pode libertá-los. Seja qual for o pecado que os tenha aprisionado, aquela mão graciosa que um dia foi pregada na cruz pode libertar você. Salvou-se a nossa alma,
Nós não estamos falando aqui simplesmente de corpos, nós estamos falando de almas cativas, como um pássaro do laço dos passarinheiros, quebrou-se o laço. A versão da Passion diz: escapamos como um pássaro da armadilha do caçador, a armadilha foi quebrada e nós escapulimos. O Wycliffe, a versão de John Wycliffe diz: nossa alma como um pardal está livre do laço dos caçadores, o laço está todo quebrado e nós estamos livres. A C está declarando isso. Strong diz: nossa alma escapou como um pássaro do laço do caçador, a armadilha foi quebrada e nós escapamos. Senhoras e senhores, quebrou-se o laço. Eu acho que você não entendeu. Quebrou-se o laço. Eu acho que eu vou dizer com toda a minha alma. Ouça a palavra do Senhor: quebrou-se o laço, todas as cordas que te prendem quebrem-se, todas as correntes caiam por terra, todo nó que prende a sua vida a uma existência menor se desfaça. Quebrou-se o laço, seja ele de aço, de pedra, de fibra. Deus nos diz: voe, voe para as alturas, o céu é seu, o infinito lhe pertence, os horizontes azuis são a sua morada. Você é livre para viver o sonho de Deus para a sua vida. Quebrou-se o laço. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. As nações buscavam ajuda em suas supostas divindades, mas Israel cria no Criador. O Criador que fez o céu e a terra não é uma confiança vã. Alguns adoram deuses que não são deuses, mas o mesmo Deus que criou o céu e a terra foi o mesmo quem lhe ajudou a chegar até aqui. Ele é o mesmo que vai ajudar você amanhã. O Criador do universo, dos quasares, das supernovas, é aquele que vai nos levar adiante, é aquele que vai curar o seu corpo, é aquele que vai redimir a sua alma, é aquele que vai completar a boa obra que ele começou, é aquele que vai quebrar os laços que o inimigo armar, é aquele que vai trabalhar por você, que nele espera. Ele é o mesmo que vai ajudar você. E Spurgeon disse: ele criou tudo o que vemos, não pode nos preservar dos males que nós não podemos ver. E ele está fazendo isso. Como eu disse, tantas coisas ele te livrou, e eu vim aqui te dar a boa notícia: que ele vai continuar livrando você, ele vai continuar protegendo você, guardando você. E se Deus não fosse conosco, é o que o salmista diz, nós não teríamos qualquer possibilidade de escapar dos perigos ocultos da vida. Nós não poderíamos enfrentar os inimigos que parecem tão invencíveis. Veja as metáforas, o teor: monstros que engolem vivos, águas, inundações, dilúvios, feras que trituram. Pois o mesmo Deus, diz a Passion, que fez todas as coisas, nosso Criador e nosso poderoso Senhor, Ele mesmo é o nosso ajudador e o nosso defensor. Quantos estão felizes de ter um Deus assim? Ajudador, defensor, o Criador do universo. Olhe para o universo, Ele é o seu Pai, Ele é o seu Deus, Ele é o seu ajudador, Ele é o seu protetor, Ele é o seu Senhor. E o salmo termina como começa: o Senhor está do nosso lado. O nosso socorro vem do Senhor, do Criador dos céus e a terra. Seu nome é Senhor. Esse salmo é um cântico de ações de graças. E essa última estrofe do cântico dos degraus, o cântico das peregrinações, era cantada por todos. Todos diziam no final: o nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Vamos lá? O nosso socorro está em o nome do Senhor,
Criador do céu e da terra. Vamos lá, você. Aqui, todo cuidado é com a falsa confiança. Deus não é uma das muitas soluções possíveis para os nossos problemas. E somente Ele é o nosso Salvador. Essa coisa da falsa confiança está em toda a Bíblia. O contraste é entre os que confiam no Senhor e os que colocam sua confiança em outros deuses ou em outros poderes. Como disse o salmista no Salmo 20: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Nenhum braço humano pode nos salvar, nenhuma força criada pode nos resgatar da força do dilúvio crescente que acomete sobre esse país chamado Brasil. Não existem soluções humanas possíveis, mas o nosso socorro está em o nome do Senhor nosso Deus, e Ele agirá por essa nação. Existe uma solução vindo do céu, do alto. Existe uma resposta. Se não for o Senhor, Israel que o diga. Fique de pé essa manhã. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. E eu quero terminar com o Salmo 91. O Salmo 91 é declarações do salmista, até que no verso número 14 é Deus quem está falando. Ele sai do modo declarar para o modo profetizar. E Deus diz assim: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, poloei a salvo. Por quê? Porque Ele conhece o meu nome. Ei, você conhece o seu nome? Ou você só é um religioso que não tem nem coragem de declarar juntamente aqui na congregação um último versículo, como se não tivesse parte ou não fizesse parte? Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação.